Olá, gente! Eu sou a Evangelista Patrícia. Gostaria que você deixasse o seu like, o seu comentário aí. Vou estar lendo com vocês Juízes capítulo 12. Jefté, ele entrou num conflito efraimita que resultou na morte de 42 mil homens, de 42 pessoas. A razão para o início dessa guerra foi um ciúme, sabe? Por ter sido a ira de Efraim por não ter sido convidado por Jefté para lutar contra os amonitas, ou porque Efraim havia insultado os gileaditas. Eles mataram 42 mil homens por causa do sotaque, porque havia uma rixa entre os gileaditas e os efraimitas, né? E eles mandavam eles falar assim, deixa eu olhar aqui como é que fala aqui, porque, né? Aí eles mandavam eles falar assim, deixa eu procurar. És tu, no versículo 5, és tu efraimita? E dizendo eles, aí ele falava assim, não. Então eles diziam, então, Shibolete. Porém, se ele dissesse Sibolete, porque eles não podiam pronunciar assim bem. Eles tinham dificuldade, o sotaque era diferente. Então eles matavam. Isso chama discriminação, gente. Existe discriminação racial, existe discriminação se a pessoa é muito magra, se a pessoa é muito gorda. E nós somos. O Brasil é dividido em regiões, sotaques são diferentes. E às vezes as pessoas são discriminadas por sotaque. Aqui nesse capítulo, a pessoa foi discriminada por sotaque, discriminada por cor. Gente, a cor ainda fala muito. O negro é muito discriminado. E aqui havia essa rixa entre eles. E aí houve uma briga entre irmãos, né? Eles eram parentes, eles eram faziam parte das tribos, cada um tinha uma tribo, mas eles pertenciam à tribo de Israel. Mas havia rixa entre o povo de Gideão e o povo de Efraim. E por causa dessa rixa aí, eles falaram que Jefté tentou apaziguar a situação, porque ele era um líder, para mim, ele era um líder diplomático. Ele sempre usava a diplomacia, tanto é que lá na guerra, do capítulo 11, ele tentou usar a diplomacia, e aqui também ele tentou usar, mas não conseguiu, e por causa dessa briga aí, né, desse sotaque aí, em vez de falar Shibolete, falava Sibolete, a cada um que falava Sibolete era morto, e naquele tempo foram mortos 42 mil homens por causa do insulto lá, né, dos gileaditas, de acordo com o versículo 4, né, juntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim os homens de Gileade. Feriram Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram, fugitivos sois de Efraim. E houve um insulto aí, houve um ciúme, e também por causa do sotaque, porque havia uma rixa entre eles. Por causa dessa rixa, gente, houve uma morte, gente, de 42 mil homens. Não foram 42 homens, não. 42 mil homens. E aqui, que eles faziam? Então eles diziam, dizem, pois, a Shibolete, dizem, pois, Shibolete. Porém, eles diziam Sibolete, porque não podia pronunciar assim bem. Então pegavam ele, quando eles falavam Sibolete, e os degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil homens. O povo de Gideão matou 42 mil homens de Efraim. Por causa de quê? De rixa, de ciúme. E era parente com parente. Briga entre irmãos. Muito feio, né, irmãos? Muitas vezes tem muito irmão matando o outro.
dentro da igreja por causa de rixa, matando com a língua, matando com fofoca, matando com leve trás. Agora é um tal de printar, né? Conversa. Nós temos que tomar até cuidado com isso. A pessoa printa a conversa da outra e manda para outra. Aí a fofoca tá completa. Às vezes a pessoa falou só para desabafar. Só para desabafar. Aí o fofoqueiro aproveita. Na palavra de Deus fala que aquele que suscita ira entre os irmãos, Deus vai cobrar dele também. Aí daquele que suscita ira. Às vezes ouça e ore, se você não puder resolver, apaziguar a situação. Aqui o Jefté não conseguiu apaziguar a situação. E houve uma discriminação aí. O povo de Gideão matou 42 mil pessoas homens de Efraim por causa de rixa, por causa de coisa boba. Aí fala, vocês não chamaram a gente pra luta e tudo, tá. E Jefté, como havia um acordo entre eles, ele julgou Israel durante 6 anos. Ele era o Gileadita e faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. E depois que ele morreu, foram eleitos 3 juízes, né? Ibissam, Elon e Abidão. Eles foram juízes israelitas separados, tá? Eles julgaram Israel em pequenas causas, não foram em grandes causas, né? Eles tiveram Ibissam, ele era de Belém, ele tinha 30 filhos, né? E eles casaram. Ele era um homem rico e pôde casar os seus filhos escolher as mulheres para casar com seus filhos. Aí ele julgou Israel durante... Deixa eu ver quanto tempo que ele julgou Israel. Você está falando aqui. Então, durante 7 anos. Aí depois dele, ele faleceu, Ibissam faleceu, foi sepultado, e aí entrou Elon, charado meu filho. E Elon, ele era de Zebulon e julgou Israel durante 10 anos. Aí Elon faleceu, o Zibolonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Morrendo ele, veio o Abidom, filho de Eléu, e ele tinha 40 filhos e teve 30, eu entendo aqui que é netos, 30 netos. Então, esses 40 filhos e esses 30 netos, eles cavalgavam sobre 70 jumentos e julgou Israel por 8 anos e morreu. Então faleceu esses juízes. Nesse capítulo 12 não fala os feitos desses juízes. Talvez é porque eles foram tempos de paz e eles julgaram causas pequenas. Gente, o que eu tiro desse capítulo 12, que nós devemos tomar muito cuidado para não causar morte espiritual ou até morte física do nosso irmão. Vamos cuidar uns dos outros. Nós somos irmãos, nós professamos a mesma fé. Toma cuidado. Não mostra a nudez do seu irmão. Se você puder orar por ele, ore. Mas não mostre a nudez do seu irmão. Por favor. Por causa disso, dessas coisas aqui, por causa de rixa, por causa de ciúme, né? Essa rixa aí foi a causa da morte de 42 mil homens. Mas Jefté, ele julgou Israel, não houve assim, reclamação dele, ele morreu, ele julgou durante 6 anos. E eu agradeço ao Senhor por nós aprendermos nesse capítulo 12 que nós devemos proteger o nosso irmão e evitar rixas. Dentro da igreja está tendo muita rixa. Vamos tomar cuidado. Às vezes, porque as pessoas não se importavam com Jefté quando ele estava lá no meio dos bandidos, no meio talvez dos mendigos, não sei. Mas quando ele ganhou a guerra, aí todo mundo começou a se importar com ele.
Vamos parar com esse ciúme bobo. Às vezes a pessoa levanta em ciúme bobo e acaba atrapalhando o irmão. Não vamos causar morte no meio do povo de Deus. Não vamos evitar briga no meio do povo de Deus. Se você tiver que falar alguma coisa da pessoa, chama a pessoa e fala perto dela, tá? Eu sou a evangelista Patrícia e curta e compartilhe meu vídeo. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Beijo no coração.